Olá, estamos aqui para conversar sobre um assunto que interessa todos os empreendedores, todos os empresários. Estamos recebendo aqui o Márcio Bento. Márcio Bento Lúcio. Como é que o pessoal te chama mais? Márcio Lúcio. Márcio É, Lúcio. Esse é o, exatamente. o, o Bento não ficou nem no livro, Não está no livro. porque a gente vai conversar sobre um livro que, aliás, já vou adiantando aqui, Como Blindar Sua Empresa contra Ações Trabalhistas. Quem escreveu esse livro aqui? Foi o advogado ou foi o empresário? Empresário. Então, esse é um livro que tem a linguagem do empreendedor. Exatamente. Empresário e cidadão. Eu quero apresentar aqui o Márcio Lúcio. Ele é empresário, consultor e escritor nas áreas trabalhista e empresarial. Natural de Itaporanga, em São Paulo, iniciou a sua trajetória profissional ainda na zona rural e transformou sua realidade por meio do estudo, graduando-se e especializando-se em Direito pela PUC Paraná. Está em Maringá desde 2007, onde constituiu sua família, ao lado da esposa Márcia e dos filhos Helena, Luísa e Sebastião. Há mais de 15 anos atua como empresário nos segmentos de terceirização de serviços para condomínios, rastreamento veicular via satélite, segurança ocupacional e BPO financeiro. Ao longo da carreira, percebeu que grande parte das ações trabalhistas não decorrem da má-fé dos empresários, mas da falta de informação prática e da ausência de processos internos bem estruturados. Com ampla experiência em departamento pessoal, contratos, terceirização e gestão de pessoas, desenvolveu métodos para auxiliar síndicos, gestores e empresários a conduzirem seus negócios com segurança jurídica. Como nós já adiantamos aqui, é autor do livro Como Blindar Sua Empresa de Ações Trabalhistas, no qual reúne orientações objetivas para prevenir riscos trabalhistas e fortalecer a gestão empresarial. Também produz conteúdos educativos voltados à capacitação de empresários, síndicos e administradores, defendendo que a prevenção é sempre mais eficiente, econômica, do que remediar problemas. Sem dúvida nenhuma, né? Muito bom Exatamente. estar aqui com você. Tem uma experiência muito grande, uma faculdade da vida aí bem vivida, né? Exatamente. Diz prazer em conhecê-lo pessoalmente. Estamos aí na batalha, na sobrevivência do dia a dia. E a ideia é sempre poder criar, né, mecanismos aí. A gente vê o Brasil é um país gigantesco, né? Existe uma grande capacidade de produção, grandes empresários. Maringá, por exemplo, é uma cidade muito pujante, é um exemplo disso, né? Sim. Nós temos uma cidade organizada e muitas vezes esses empresários colocam toda a sua energia, toda a sua capacidade, todos os seus recursos que muitas vezes consegue e às vezes o sonho acaba virando um pesadelo porque ele não consegue não apenas não administrar, mas às vezes ele comete algum erro ou coloca um processo inadequado e aí vem uma ação trabalhista e pode prejudicar todo o andamento dessa empresa, né? Você falou de Maringá, falou que Maringá é uma cidade pujante. Você conheceu Maringá em que ano? Conheci Maringá em 2007, setembro de Você 2007. demorou muito para tomar a decisão de vir para cá, né? Mais ou menos 27 dias. Mas foi assim? Foi amor à primeira vista? Maringá, posso dizer que foi amor à primeira vista. Como eu sou de uma cidade muito pequena, Itaporanga, no interior de São Paulo, o nome Maringá, a gente conhecia apenas do Cimento Maringá, que tinha na minha região, tinha esse nome. Você Só. nem sabia como é que era a cidade. Não, não tinha Não nenhuma tinha nem noção. fama assim. Só ouvia falar que era muito bom, né? Muito bom. E hoje estou aqui, né? Desde 2007, não voltei mais. Definitivamente eu vou, tenho minha família lá, tenho meus familiares. Meu pai estava, né, faleceu há 2 anos atrás, mas ainda reside no mesmo, na mesma cidade. Minha mãezinha está lá. E assim, Maringá eu vim trazer um amigo, né, que precisava se apresentar aqui. Ele era um delegado de polícia.
e ele pediu para que eu viesse dirigindo para ele, que ele tinha que se apresentar aqui, né? E aí, quando eu passei aquele viaduto ali da cidade de Sarandi, que eu olhei essas avenidas aqui, foi onde a paixão ocorreu. Você falou assim, não, espera aí, essa cidade aqui teve uma vibração positiva? Aqui é o lugar, esse foi o termo. Aqui é o lugar. Porque a energia é uma cidade que movimenta, uma cidade que, se você trabalha, dá o retorno, ele é muito importante, né? E eu acho que os jovens que têm a mesma oportunidade que eu tive de estar numa cidade como essa têm que aproveitar, né? Porque hoje eu posso dizer com tranquilidade, Maringá só passa dificuldade quem quer ou quem não quer trabalhar. Porque é uma cidade que tem muito mercado, tem as portas abertas, é uma cidade acolhedora, tem, né? Eu não sei nem quantas empresas tem em Maringá hoje, né? Só para você ter uma ideia, num segmento que eu atuo, eu cuido de 60, 70 condomínios num universo de 2.500 torres em Maringá. Então é muita coisa, e nós somos, né, fomos eleitos aí recentemente uma cidade melhor, uma das melhores cidades do Brasil para se viver. A melhor, né? Inclusive foi a melhor. Foi a medalha de ouro. Já estava batendo na porta aí há bastante tempo. Não, e realmente né? É uma cidade extraordinária. Maringá é uma cidade que, como você falou, tem emprego, tem vaga hoje. Então, é claro que tem gente que hoje, por exemplo, a construção civil, que é uma área que os jovens não querem trabalhar, hoje tem, com certeza, se você quiser, você vai trabalhar. Vai trabalhar. Hoje, agora. Exatamente. Né? Isso eu estou falando um setor, que não é o único, que tem emprego aberto. Isso para nós ficarmos no campo do CLT, do emprego, né? Sim. Mas eu entendo que o empreendedorismo nela é muito forte. Basta se você pega, tem grandes empresas, mas se você pega aquela pessoa do semáforo inteligente, que ela faz o seu pão caseiro e coloca o Pix ali, ela entrega no sinaleiro e o comprador vai pagar ela. É um empreendedorismo. É a oportunidade. Aliás, você falou, nós estamos falando de Maringá. Maringá, ela é a capital nacional do associativismo e não existe associativismo sem empreendedorismo. Empreendedorismo. Então, ela é também uma capital do empreendedorismo, sem dúvida nenhuma, né? E aí nós vamos chegar num ponto interessante. Se eu empreendo, e até você me falou que no começo assim, dos seus negócios, você não quero fazer uma empresa que eu não vou ter empregado. Exatamente. Não dá, né? Não dá. Logo você vai precisar de contratar pessoas. E aí nós chegamos aqui na cidade, que é uma cidade empreendedora, por conseguinte tem muitas empresas, por conseguinte tem vagas de trabalho e tem trabalhadores, portanto, né? Exatamente. E aí nós vamos chegar nas relações de trabalho. Não é a coisa mais simples do mundo, né? As relações de trabalho, existem leis, né? CLT, as normas de segurança do trabalho. Inclusive, nós temos agora a NR1, que está aquela coisa aí. Evidente. Depois eu vou te perguntar, bom, eu vou perguntar daí, tem que ser para o advogado, mas eu vou perguntar para o empresário também. Essa lei pega ou não? Mas depois nós vamos responder isso aí. E você terminou se especializando, estudando e se especializando como empreendedor em relação à legislação trabalhista. E você escreveu um livro, que foi o que nós falamos aqui no começo da nossa entrevista. Como foi que surgiu essa ideia de escrever esse livro? O livro, hoje, eu tenho bem claro que o livro nasceu de um pensamento, de um sentimento de não concordar com aquilo que está errado. O cidadão, acho que ele tem o brasileiro vem evoluindo, né? Mas ele precisa evoluir mais, porque como que a gente vai transpor aquela barreira daquilo que a gente não concorda? Não é brigando. É a gente demonstrando o ponto de vista, colocando argumentos ali que pode demorar. Talvez a minha geração não veja, mas em algum momento vai mudar, como muitas coisas mudaram. O livro veio de assim, havia uma insatisfação muito grande há
10, 15 anos atrás, e eu ouvia muito falar, não, porque olha, a justiça do trabalho só prejudica o empresário, a justiça do trabalho está lá para defender vagabundo. Eu ouvia isso, né? E aí eu cresci com isso, pensa, cara, mas não é possível que o empresário venha, abra uma empresa e por um processo trabalhista atrapalhe todo esse fluxo dessa empresa e ele esteja o seu patrimônio em risco, ou todo o suor que ele empenhou ali, né? Então, muitas vezes eu não concordava com isso. Eu tive até alguns episódios na minha vida, já como empresário, que me fizeram começar a escrever um rascunho. Eu sempre dei muita atenção daquilo que eu não devo fazer. Eu acho que a gente aprende até aquilo que a gente não deve fazer. O erro é uma forma clássica de aprendizado, Clássica, né? Clássica. Porque se nós analisarmos as crises, né, as empresas quebram porque ela não se organizou quando estava bom. E aí, quando o buraco está gigante, a gente não consegue se organizar. Aí é mais difícil. Então, a gente entender que o dinheiro muitas vezes não é a entrada dele, é a forma que ele está saindo, né? E isso é fato. Como ele poderá sair. Né? E isso a gente vai ver em nível de empresa, em nível de Estado, né? A gente tem um Estado que gasta bastante, né? Então, a gente tem essas consequências. Mas aí eu fui escrevendo. Tive lá uma experiência ruim na minha primeira audiência trabalhista, que eu levei uma voz de prisão do juiz, da juíza, né? Foi um trauma. Mas você não chegou a ser recolhido. Não cheguei a ser recolhido. Foi uma ameaça. Mas a voz de prisão. A voz de prisão saiu, né? Porque eu não concordava com coisa errada e num processo judicial tem dois lados, né? E eu era muito novo ainda, né, de empresa, e via ali, poxa vida, já vão me arrancar uma grana aqui, né? Ainda mais com mentira e tal. E aí teve esse episódio mesmo, numa audiência, eu falei, né? Eu quis falar no mesmo nível do juiz e ele, né? E ela falou, se o senhor não se comportar, eu vou te dar voz de prisão, né? E aí eu falei, não, pode prender, porque se eu perder isso daqui, preso, para mim é a mesma coisa. Mas aí a gente O que você queria nesse caso, até vou aproveitar eu acho importante que a gente fale isso. Você queria apenas que a juíza estudasse o processo, é isso? Exatamente. Porque, na verdade, a Justiça do Trabalho tem muito disso, né? Existe uma demanda trabalhista e o empresário vai lá e existe assim ou pelo menos já existiu mais, eu acredito, no passado, uma pressão por um acordo, que significa o seguinte, o empresário tem que abrir mão do direito dele, né? E no caso até se o trabalhador tiver mais razão, ele também tem que abrir para ter um acordo. Você defende que o importante é que seja feito o certo, é isso? Exatamente. Naquele momento, né, a discussão era que eu queria que o meu processo fosse analisado, né? Porque existe um fator muito importante, que uma coisa é você ter uma condenação de um juiz, outra coisa é você ser chamado lá a todo momento e faz um acordo. Você cria, na minha visão, a gente precisa criar algo pedagógico com isso. Então, se por qualquer coisa eu vou lá e pago, o empresário vai lá e paga, todo mundo que acha que tem algum direito vai lá, aciona, ele vai tirar alguma grana dele. Bom, muito provavelmente o empresário vai lá e paga porque ele não tem como fazer valer o direito dele e a verdade. Exatamente. Então tem uma dica aí que a gente tem que dar para os empreendedores, né? Que você coloca, me parece muito bem aqui dentro do livro, né? Exatamente, né? Eu falo que o livro, além de ter o conhecimento da parte jurídica, ele veio também atrelado à prática. O que eu aprendi e coloquei dentro dele? Certo. Primeiro momento, Diniz, a gente precisa saber o seguinte, o que é a justiça do trabalho? Sim. O empresário precisa entender que, de fato, a justiça do trabalho é um órgão jurisdicional que protege o direito do trabalhador. Então, ela não é propriamente uma justiça em si. Ele está ali para garantir, num primeiro momento, o direito do trabalhador. Baseado no que você leva para ele, ele faz a análise, daí vira a justiça e vai ali tomar a decisão baseado naquilo que está ali, provas, documentais, testemunhais, etc. Então, o empresário precisa entender isso. A justiça do trabalho está ali para garantir o direito do trabalhador. Okay. Ponto. No passado, isso foi muito importante, porque nós tínhamos também problema, né? Tinha problema de que direito não era resolvido, né? Que não existia uma legislação específica e havia
os problemas relacionados à empresa e trabalhador. Uma prática muito ruim também relacionada ao empregador, né? Exatamente. O empregador realmente não fazia aquilo que devia fazer. Exatamente. O que hoje é bem menos comum, né? O que acontece é que muitas vezes, na nossa evolução tecnológica, que nós estamos vivendo ela, muitas vezes as pessoas falam, olha, eu tenho que comprar um sistema, um aplicativo, mas ele esquece da base. E nós podemos evoluir o tanto que for tecnologicamente, mas aquelas premissas básicas de valor ali, ela vai ser o alicerce. Como que eu fiz? Primeiro, entendi o que é justiça do trabalho. O que eu preciso fazer, então, para eu atuar? Porque, veja bem, não adianta você ir para uma guerra desarmado, né? E o conhecimento, a formalização é a arma do empresário frente a um processo trabalhista. Porque, veja bem, começa basicamente o quê? O meu processo de contratação tá joia? Ou eu tô pegando o cara laço ali e colocando. Ou eu tô pegando o parente, levando para trabalhar na minha empresa, e aí a discussão sai até do profissional, vai para a família. Já fica uma briga familiar. Já fica uma briga familiar. Então, a contratação. Né? Segundo passo, qual que é a ferramenta mais importante, na minha visão, né, prática, que o empresário tem? Se chama contrato de trabalho. Ele, inclusive, é uma arma de defesa do empresário muito maior que CLT. Porque a CLT está ali, ela tem as normas legais ali da Justiça do Trabalho, porém, o que vai prevalecer, muitas vezes, é o nosso contrato de trabalho. Se o meu contrato é claro, ele fala o salário, ele fala se tiver hora extra, vai pagar hora extra, o que a pessoa vai fazer, no que vai trabalhar, qual que é o horário que vai trabalhar. Então, basicamente, até um tempo atrás, a gente obrigava o contador a fazer o contrato para a gente da empresa e ele fazia. Colocava o salário, o horário, tá tudo bonitinho. Mas aí você ia passando um monte de tarefa para a pessoa e aí é onde dava já saía da função, já desconfigurava aquilo ali. Sim. Então, aquele contrato já não servia para nada, é só para determinar quanto que você pagava para ele. Então, o contrato de trabalho. Depois, organização desse processo interno. Tá. Se está pactuado aqui no contrato e o funcionário não cumprir a parte dele, qual que é o caminho que eu tenho que seguir? Mas tem uma coisa muito importante. Eu expressei para o empregado o que eu quero que ele faça? Eu ensinei ele como fazer? Então, tem uma diretriz definida na minha empresa? Eu contrato... O que o motorista faz? O motorista dirige. Tá, mas ele dirige um carro, um caminhão, como que ele tem que andar? Né? Então, todos esses detalhezinhos vai fazendo com que a gente vai tendo o quê? Um arsenal de informações e documentos que eu possa chegar. Se eu tiver uma demanda trabalhista, que é perfeitamente normal para o empresário hoje. Você contratou alguém e você está correndo o risco de ter. Né? Só que aí o que acontece? Aí o empresário, muitas vezes, ele contrata um advogado quando ele recebe a cartinha. Tem um processo. Isso é muito importante que você está falando. É importante que ele tenha assessoria no RH e inclusive jurídica sempre. Eu vou contratar alguém, então tem que fazer o contrato de trabalho. Eu vou estabelecer o que essa pessoa vai fazer. Eu tenho que documentar, eu tenho que instruir o trabalhador e documentar. Exatamente. Eu mudei alguma coisa, eu tenho que documentar, é isso? Exatamente. O que vai acontecendo ali na relação de trabalho, ela tem que estar documentada. Formaliza. Desde hoje, no nosso processo interno, nós formalizamos desde uma orientação. Né? Por quê? Você tem o rol de consequências administrativas, as punições, advertência, suspensão, etc., justa causa. Mas lógico que você tem que fazer o máximo que você puder de aproveitar aquela mão de obra. Só que aí você chega o quê? Se você tem um processo definido, primeiro, a chance do empregado praticar uma transgressão é pequena, porque ele sabe da consequência. Agora, se você não tem esse processo definido, ele vai errar e vai dizer que não sabia. Né? E não adianta hoje o funcionário errou, se você está formalizado, olha, João, você tem que fazer isso e isso aqui, beleza, você foi treinado, você assinou, né? Então vou estar te corrigindo. Você equilibra até a temperatura da sua relação.
né? Porque antigamente, às vezes, a gente xingava, gritava, brigava, hoje já não pode mais Não isso. cabe, né? Não cabe mais. Não é possível, Não né? é possível mais Sim, isso. Né? E esses processos, de acordo com a legislação, você pega desde a Constituição Federal, que é a lei mãe, né? E vai se adequando. Ah, é trabalhista? Então pego a CLT, pego as normativas do Ministério do Trabalho, pego as NRs, dependendo da sua atividade. Então, é um calhamaço de coisa que o empresário tem que fazer ou ele tem que ter alguém que entenda disso. E aí eu volto lá na questão do advogado. Você recebe a cartinha, chama o advogado. Aí beleza, o advogado vai lá e fala, e aí, o que a gente tem desse cara? Não tem nada, tem só o contrato aqui de Quando salário, tem, né? quanto eu tô pagando, quando tem, quanto eu tô pagando para ele, e aí o advogado vira e fala para você, olha, aqui a gente vai ter que tentar um bom acordo, porque a derrota é iminente. Né? Então, ou seja, não adianta, eu fiz reuniões em empresas e eu expliquei tudo isso para os gestores, e aí a pessoa levantou da mesa e falou assim, não, mas eu tenho o melhor escritório de advocacia dessa cidade. Né? Falei, pois é, mas se a sua empresa não se organizar, esse escritório de advocacia, no máximo que ele vai conseguir para você é um bom acordo. Porque você não dá munição para o advogado te defender. Né? Nós temos situações de perícias médicas, situações de perícias sobre insalubridade e periculosidade. Então, como que você elimina? Existem os laudos que diz para você, olha, você tem que entregar para o empregado que faz essa atividade determinado EPI. Mas não adianta você fornecer para ele se você não formalizar. Porque na hora do processo, você precisa desse documento assinado por ele. Né? Márcio, se o nosso empreendedor seguir o que está escrito aqui, olha, são capítulos e mais capítulos, tem até compliance aqui. Exatamente. Né? Aspectos financeiros, direitos e deveres, enfim, aqui vai, né? Uhum. Aqui tem também a questão da advocacia que você está falando, o futuro das relações de trabalho, que é algo muito importante, e conclusão e próximos passos, que é onde você ainda termina aqui de dar as dicas. Exatamente. Se o empreendedor, o empresário utilizar o que está escrito aqui, o seu departamento pessoal utilizar, vai ter como chegar lá e dizer, não, doutora, excelência, né, eu quero apenas que a senhora leia aí o que está no meu processo. A gente vai conseguir fazer isso sem ser preso? Ele não vai levar voz de prisão. Não, né? Hoje também evoluiu a situação, tem muitos juízes, eles são muito abertos a essa questão, então eles analisam. Mudou ali, um pouquinho? Mudou Hoje... principalmente depois da reforma, né? Mudou Sim. Algumas coisas, ficaram mais acessíveis. Eu brinco que a justiça do trabalho hoje está sendo mais justiça. Né? Eu tenho diversos casos dentro da nossa empresa de vitória, coisa que é muito difícil o empresário ter uma vitória dentro da justiça do trabalho, de decisões de primeiro grau sendo contrárias, são revertidas no tribunal, né, por conta do que o advogado tem meios, tem documentos, tem provas para apresentar, para argumentar. Né? Eu acho que a coisa da justiça do trabalho funcionava mais ou menos assim. O empregado chegava lá com uma coisa absolutamente impossível, e o juiz não entrava muito nesse mérito e já forçava o acordo, né? Não olhava. Tipo, o cara teria que ter trabalhado 32 horas por 24 e estava lá. E o pior é que tem isso. Tem. Quer dizer, coisas assim, do tipo, o cara não dormia, né? O cara, enfim, coisas do gênero. Trabalhava 8 dias por semana. Enfim, né? Hoje eu acho que o juiz parou, porque era o tipo aquele me engana que eu gosto, né? Exatamente. E eu acho que isso mudou muito, né? Acredito eu que tinha muito aquela questão vou equilibrar a sociedade pela força, né? Nós temos, ainda é muito evidente aquela história que o empresário é o vilão do mundo, né? E o trabalhador sempre vítima. Né? Infelizmente, a classe política fez muito isso, a escola fez muito isso, né? Criou essa animosidade, é uma consciência, né? Do país, né? Assim. E aí o empresário também hoje está mais preparado, né? Então ele leva argumentos, porque, veja bem, como que o juiz iria embasar também uma sentença se você não ofereceu nada? Não, claro, lógico. E aí, do rol de coisas absurdas, eu tive uma situação absurda
não muito tempo, de uma pessoa que trabalhou numa empresa por 45 dias. Ela tinha um salário de 2,5, 3 mil reais. Ela pediu 470 mil. O pedido. É aquilo que nós estamos falando, né? E aí, assim, a Justiça do Trabalho, ela aceita isso e até traz para uma discussão. Então, se você não está preparado, você fica super revoltado. Porque se essa pessoa trabalhasse todos os dias, todo o período, não daria 10% disso. E ainda com menor a incidência hoje, mas acontece. Não, 10% disso era 40 mil por um salário de 2.300, 3 mil. Exatamente. Não tem sentido. Então, esses 400 e tantos mil aí que a pessoa pediu, acho que nem o empresário ganhou na história toda da empresa. Essas discrepâncias eram comuns há 15, 20 anos atrás, né? E aí, assim, o empresário recebia uma notificação do Justiça do Trabalho, ele já tremia. Fiscalização do Ministério do Trabalho, então, nem se fale. Então, o que acontece? Era essa, não. Bom, aquela empresa ali, não, ó. Vamos lá e vamos grampear. Né? Esse era o termo, né? Então, hoje, nós temos mecanismos, temos feito. Recentemente, eu participei desse processo. Teve um processo onde uma pessoa trabalhou comigo até 2018. Depois ela passou a trabalhar para um condomínio. E aí ela saiu desse condomínio. E lá ela disse que não havia sido feita rescisão com ela aqui, que foi uma transferência de contrato. E aí pedia pensão vitalícia, pedia... como é que fala do INSS, o afastamento, lá, auxílio doença, e que ela tinha um problema na perna, e que a empresa tinha, e o condomínio tinha que ser condenado a pagar desde a época que ela trabalhava comigo. 2015 a 2018 também. Num primeiro momento, a gente analisou o processo e falou, bom, da minha parte está prescrito. 2018 para 2025 já prescreveu 5 anos. São 5 anos, né? 5 anos, né? Mas... para uma questão de instrução processual do condomínio, eu disse o seguinte, olha, eu continuo no processo, não vou manifestar a minha exclusão, porque o juiz vai dar na sentença, porque não tem o que fazer, mas eu vou apresentar a documentação. E olha só, eu tinha documentação, o condomínio não tinha. Que era o exame médico de admissão, a rescisão de trabalho. Certo. O condomínio não tinha isso. Sim. O condomínio não tinha controle de ponto. O condomínio não tinha controle daquilo que a pessoa pegava, tinha bens do condomínio que a pessoa tinha levado embora e tinha deixado. E aí a gente ficou nesse processo justamente para instruir, principalmente essa parte clínica, médica, que é onde seria o maior rombo. Uhum. Então, nota assim, essa pessoa trabalhou com eles 3, 4 anos, pediu 360 mil reais, e aí ao final do processo ela saiu com 8 mil reais de honorários para pagar, porque ela foi condenada por litigância de má-fé. Litigância de má-fé, que é uma realidade hoje. Exatamente. E é uma ferramenta do empresário, tá? Muitos advogados dizem o seguinte, não, mas não adianta colocar que o juiz não dá. Cara, não adianta sim. O advogado precisa entender que uma das principais funções dele é pedir. Então peça litigância de má-fé, peça aquela questão do empregado que vem trabalhar com você recebendo seguro-desemprego, depois ele pede o vínculo, há que se colocar esses detalhes também. Então, ou seja, há um rol de coisas que muitas vezes não faz parte do nosso dia a dia como empresa. E muitas vezes o advogado, quando ele recebe aquilo ali, se ele não tem documento nenhum, como é que ele vai alegar? Márcio, você acabou de falar aí de uma vitória que foi conseguida. Quais foram as suas principais conquistas e quais são os seus principais desafios? Olha, as conquistas, eu diria que hoje, não só para mim, mas para qualquer empresário, a conquista de ele se manter no mercado é muito importante hoje, precisa ser valorizado. Porque não só isso, mas várias coisas, talvez seja fácil para você ganhar. Como a pessoa fala assim, você monta um negócio para eu ganhar dinheiro, coitados. Porque dinheiro você pode ganhar. A diferença é como que você está ganhando esse dinheiro. Porque se você assaltar um carro forte, você pegou ali um monte de dinheiro, mas daí você pode usar esse dinheiro? Não pode. Então, assim, a conquista é você conseguir se manter trabalhando, promover novos negócios e, principalmente, como essa pessoa que está sentada na cadeira, ali do lado nosso aqui, dizer o seguinte, ó, eu passei o bastão para alguém. Alguém confiou naquilo que eu fazia e está prosperando também.
né? Então, a gente diz legado, né? O que que uma pessoa e uma empresa pode deixar de legado? Então, assim, valores temos que ter, não temos como abrir mão de fazer a coisa correta. Acho que não adianta. As empresas que muitas vezes entram na vibe de crescer fazendo coisa errada, ela tem prazo de validade. Então, faça Tem correto. uma hora que vai dar errado. Porque assim, eu sempre digo o seguinte, se você está correto numa ação trabalhista, o máximo que vão te tirar é dinheiro, mas não te tiram a dignidade, né? Então, ou seja, e o desafio também é aprimorando os seus processos, né? Organizando internamente, e você vai galgando os passos adequados e que você vai, eu não diria que você vai só ganhar dinheiro, eu diria que você vai criando um histórico, né? Eu sei, num segmento, muitas vezes pesa, mas, por exemplo, tem coisas que eu compro porque você está vendendo, independente se ele é bom ou se é ruim. Então, essa marca que a pessoa acaba criando, né? Então, eu sempre falo para os clientes o seguinte, olha, gente, quando você vai contratar uma empresa, seja de produto ou serviço, olhe quem está por trás dela. Olha o que essa empresa faz. É porque CNPJ aceita tudo, né? E eu falo assim, certidão certidão que a gente tem lá, tributária e tal, ela tem validade de 6 meses, eu posso tirar a certidão negativo. Certidão negativo, né? Mas o histórico que a gente cria, né? Porque as oportunidades tem para todos, né? Todos temos oportunidade, cada um no seu nível, a gente precisa aprender, só que todos nós temos que ter a premissa de fazer aquilo que é correto. Gostei, duas coisas, né? Então, os desafios aí, permanecer no mercado e fazer a coisa certa, que é uma coisa que você falou várias vezes aqui. Márcio, para quem é esse livro? O nosso público desse livro, que você escreveu pensando neles? Empresários em geral? Isso, o livro, no início eu te falei que foi escrito pelo empresário, né? E pelo cidadão. O livro é para empresário, para os gestores de RH, para administradores de empresa, né? Síndico. O advogado, se quiser dar uma moral para mim também, pode comprar, né? Então, aí é a união do conhecimento jurídico, conhecimento empresarial e da necessidade. Quer dizer, tem muita coisa prática escrita aqui, muita coisa né? prática. Que vai ser muito bom para o advogado, especialmente se ele tiver essa função de prevenir. Né? De prevenção. Hoje há necessidade do empresário, seja ele qual nível for, de ele ter uma assessoria jurídica. Né? Porque a assessoria jurídica não abrange só essa parte trabalhista. Hoje nós temos tributárias. A gente está na iminência de uma reforma tributária, né, cair no nosso colo. Aí, já vai começar, né? Agora, dia 2027. Vai começar agora. Então precisa ter essa organização, porque a gente precisa definir qual que é o regime tributário adequado que a sua empresa vai estar. Né? Porque muitas vezes você tem benefícios fiscais que muitas vezes nós não sabemos. Né? E a Receita Federal não vai bater na nossa parte e falar, ô Diniz, você pagou a mais aqui. E ainda tem a NR1. NR1. Essa vai pegar ou não vai pegar? Olha... O que vai acontecer? Eu acho que ela pega, né? E eu acho que é necessário. Porém, a forma que ela está desenvolvida... Mas vai gerar muita ação trabalhista também, né? Porque, assim, o que eu vejo na NR1, o Ministério Ministério do Trabalho, ele não deixou claro as regras. Porque é muito subjetivo. Eu vou fazer um questionário com as perguntas lá que eles próprios elencaram lá. Mas aí eu vou ter a liberalidade de colocar o que eu quiser como empregado. E aí cabe ao empresário, olha só, cabe ao empresário analisar aquilo ali e definir qual é o grau de risco da empresa dele. Né? Para dizer se tem isso e tal. Mas do jeito que foi feito, tem muita empresa que já contratou psicólogo, está contratando, e ela não diz nada sobre isso. É porque, na verdade, é tudo que for possível fazer. Aí entra naquela sua dica. O que eu puder fazer para prevenir. Para mostrar lá, no caso de uma ação trabalhista, está valendo, né? Está valendo. Mas eu não sei, vai ser um processo assim, bem complicado. Exatamente. Só que o empresário tem que fazer o quê? Primeira coisa, ele tem que procurar quem é da área. Então, ou seja, medicina ocupacional, segurança ocupacional, né? Vai lá e faz o mapeamento. Na verdade, a NR1, primeira coisa, ele tem que fazer esse mapeamento. Até mesmo para saber o que ele vai fazer. Né? Faz esse mapeamento e aí vai colocando em prática. Por quê? A questão do Ministério do Trabalho, não é que o Ministério do Trabalho vai sair aplicando multa.
mas você precisa andar. Por exemplo, o prazo de 26, acho que foi 26 de maio, né? Você tem que se mexer ali, tem que estar funcionando. Nosso processo lá já está tudo em andamento. Você presta essa assessoria para empresas? Temos uma empresa que faz esse tipo de trabalho. Faz esse tipo de trabalho. De assessoria justamente na área... Na NR1. Na NR1 e outras áreas também, né? Do trabalho também. Tá. Para ter o contato com você, como que a pessoa pode ter? Tem através das redes sociais, tem meu WhatsApp. No livro tem, né? O contato? Tem. Né? Tá aqui o contato. Podemos colocar na tela depois. Não, vamos colocar na tela, com certeza. E aí, precisa se preparar. Né? Tem N profissionais aí dessa área que já procuraram se capacitar para isso, porque até para os especialistas foi uma novidade ali, né? Ah, vai sair, não vai sair esse ano, publicou. Sim. Aí tem uma decisão judicial recente do STF que bloqueou o quê? O STF falou, pera lá, as regras não estão bem definidas. Então precisa definir essas regras para saber se essa empresa que foi autuada realmente ela transgrediu. Então o Brasil é complexo nesse sentido, né? Ele coloca as coisas funcionar e vamos se ajustando. Exato. Né? E aí tem também agora essa discussão de escala 6x1, que também vai, se ela passar, vai gerar muito problema trabalhista, mas eu digo que mais por desconhecimento. Eu acho assim, lá está escrito que eu posso trabalhar até, a empresa, né, pode contratar até 44 horas. Exatamente. Até. Então, eu acho que tem uma discussão aí um pouco, enfim, até política, né? Inócua, né? Vamos uma pensar coisa assim, isso vai ser acertado no contrato de trabalho, nas convenções coletivas de trabalho e tudo mais. Claro, se disser lá que eu só posso trabalhar 36 horas, ou que eu só posso trabalhar 40, evidentemente que eu não vou poder trabalhar mais, né? Isso é ruim para o trabalhador também em alguns aspectos. Eu acho que vai ser ruim para todos nós no seguinte aspecto, Diniz. Quando eu abro mão e eu permito que o Estado venha e faça uma ingerência em qualquer atividade, eu estou abrindo de um dos maiores valores que nós temos, que é a liberdade de negociar. Exatamente. Porque, veja bem, hoje... Livre iniciativa. Livre iniciativa. Sim. Se eu não quero trabalhar 44 horas, eu vou procurar uma demanda de 36 horas. Eu tenho essa liberdade como cidadão. Diniz, eu não quero mais trabalhar aqui essa carga horária. Ah, tá, mas eu não posso te contratar diferente. Então tá bom, tá aqui. Tchau, vou procurar outro rumo. Todas as empresas bem-sucedidas hoje, eu tenho certeza do que eu estou falando, tem uma política de recursos humanos bem estabelecida e quem trabalha lá gosta de trabalhar lá. Exatamente. Se você tiver hoje uma empresa onde isso não existe, não tem como a empresa ter sucesso, né? Exatamente. Porque depende da produção. Produção ela vai acontecer na medida da satisfação de quem está trabalhando lá. Então, enfim, Eu acho que a gente caminha para um aumento de seletividade. Sim. Porque, veja bem, como é que eu vou fazer com o enfermeiro? Como é que eu vou fazer com segurança? Sim. Então, por exemplo, tem aquelas atividades que infelizmente, precisam ser diferenciadas. E aí a importância da liberdade do sindicato poder negociar com o patronal. Então, eu acho que até os sindicatos vão perder esse poder, porque se tiver na lei, vai aplicar. Não, eu acho que não. Vai ter um momento em que vai haver uma adequação. Mas eu acho que se está lá, posso contratar até 44 horas, deixa lá. Exatamente. E deixa que cada contrato de trabalho estabeleça o que vai acontecer entre a empresa e o trabalhador, né? Eu sou muito adepto daquilo seguinte, olha, vamos criar um rol maior de possibilidades. Posso contratar 8 horas, posso contratar 20 horas meses, como a gente faz no PJ hoje, olha, eu contrato uma carga horária sua. Sim, tem até contratos de hora por dia. Exatamente, porque se o cidadão acha que ele não precisa trabalhar, beleza, ele vai e procura uma atividade que faz aquela carga horária e ele negocia lá. Agora, eu não posso podar o sonho de muitos. Eu cheguei a trabalhar em 2 empregos quando eu trabalhava escala 12/36, eu ganhava dobrado. Né? Então, sou jovem, a gente tem uma... E quantos tem hoje? Tem. Que trabalham assim. Eu tenho nas nossas empresas gente que trabalha comigo e trabalha com outros. Claro. Né? É um direito dele querer ganhar um sonho dele. Agora, se a lei vem
e me proíbe de fazer isso, ele está proibindo o trabalhador também de Sim, fazer. claro. Na verdade, se a pessoa quiser ganhar, não vai poder. Não vai poder, Quer vai dizer, ficar ela restrito, quer trabalhar, né? mas não vai Então, poder. a intervenção do Estado, ele causa esse problema. Porque ao invés de ele atuar apenas como regulador e fiscal das coisas, que está tudo certo, ele está impondo uma situação que ele vai ser Que pode problemático ser para os dois lados. amplamente resolvida de comum acordo com as partes. Né? Exatamente. Onde que eu compro Como Blindar Sua Empresa contra Ações Trabalhistas? Onde eu compro? O livro ele está disponível nas plataformas digitais da Amazon, Mercado Livre, né? Livraria 1 Mercado Livre também. também está no Mercado Livre, no site da Editora Viseu também é Do possível Editora fazer a Viseu. compra, né? Depois eu vou deixar os links aí Ok. pro pessoal. Aham. Né? E o pessoal pode seguir a gente nas redes sociais lá, pode bater lá no Instagram, marcio.luciooficial, que vai estar todas Márcio.Lúcio Oficial. Isso aí é interessante, eu vou seguir. Vai seguir Porque tem lá. muita história boa. Aliás, nós temos que conversar mais sobre algumas coisas que nós conversamos antes de começar a gravar, que tem muita história boa Tem aí. história. Tem É? história. Eu gostei muito daquela da voz de prisão. É. Mas não foi preso. Viu? Não foi preso. Geral- E ainda ganhou a ação. Viu? Ainda reverteu. Ainda reverteu. A gente geralmente gosta de ver o outro se ferrando, né? Mas eu acho que toda a história, e eu acho que isso aqui que você faz é muito importante, de ter a oportunidade das pessoas contarem suas É histórias. muito bom. Tem muitas histórias anônimas aí Sim. que pode nos servir de base na Muito, vida da gente, muito, né? muito. E o que eu sempre digo para as pessoas, onde eu vou falar, onde eu vou dar os treinamentos, até para os meus empregados, eu falo, gente, não desista frente a uma dificuldade. Porque a dificuldade todo mundo tem no seu nível. Né? Se o cara movimenta R$10, ele vai ter uma dificuldade dos R$10. Se ele movimenta 1 milhão, ele vai ter uma dificuldade de 1 milhão. E ser empresário de mão de obra no Brasil é ele começar o 1º de janeiro com 12 folhas de pagamento para pagar. E ele torcer que ele consiga fazer o dinheiro entrar no caixa dele, né? Eu até fiquei meio traumatizado quando eu descobri essa lógica. Não, eu não tenho para receber. Eu já começo o ano devendo 12 folhas de pagamento mais o 13º. É verdade. Né? E quando você termina esse processo e você honra, embora seja assim, não, mas fez é obrigação, mas muitas vezes, dependendo da situação, fazer obrigação é difícil. Né? E quando o empresário termina o ano, ele pagou todo mundo, tá seus empregados com todas as contas em dias, podemos passar o Natal, o Ano Novo, é a maior gratificação que pode ter. Sem dúvida. Né? Muito maior, às vezes, do que o carro que ele tem na garagem. Né? E outra liberdade que muitas vezes a pessoa, às vezes, não toma cuidado para fazer algumas ações, a maravilha que é você poder andar na cidade de cara limpa. Na verdade, onde você ser bem recebido, onde você chega, isso não tem preço. E nós temos milhares de pessoas aqui em Maringá que usufruem disso. Né? Cidade maravilhosa. Maravilhosa. Ela é a melhor cidade para se viver no Brasil porque tem possivelmente o melhor capital humano desse país. Né? Eu sou fã das pessoas dessa cidade. E assim, eu falo muito que a tecnologia vai evoluindo, mas a gente tem as bases, né? Meu pai sempre me ensinou isso. Né? Esteja na altura que você estiver, na onde você estiver, nunca esqueça de onde você saiu. Né? E fale com orgulho dos desafios que você passou. Exatamente. Né? Então, por exemplo, a gente tinha um sapato para usar o ano inteiro. E o sapato só usava nas festas, porque se acabasse aquilo ali, era só aquilo mesmo. Eu falo assim, meu pai sempre foi um cara muito firme com a gente. Meu pai nunca foi de dar um dinheiro pra gente. Né? Mas ele ensinou a não tomar dos outros. Né? Ensinou a lutar por ele mesmo. E falava como é que ganhava, né? Como é que ganhava. Porque isso é que é o mais importante. Né? Eu falo que num dos momentos mais difíceis que eu tive como empresa, que foi depois da pandemia, né? Isso foi um valor assim que eu acho que deu um norte muito grande para eu não desistir. Porque eu tinha um negócio que estava com um custo muito alto, e aí você muitas vezes cola a placa. Né? E aí que eu falo o seguinte, você passa pela empresa, você passa pelas coisas que você faz, você volta ali para sua família, e aí quando eu estava numa dificuldade muito grande, eu liguei para o meu pai e falei, pai, entrei numa enrascada aqui, tô com um problemão, a pandemia, né? Tô com um problema tão grande que nem o senhor pode me ajudar. Ele deu risada e falou assim, realmente, você tá ferrado.
Um problemão. Mas eu digo uma coisa, nem que eu pudesse te ajudar, eu te ajudaria, ele falou. Porque você não precisa da minha ajuda. Aí ele falou pra mim assim, você vai, da onde que você saiu, onde você chegou, você não precisa da minha ajuda não. Você vai dar um jeito, né? E aí eu falo o seguinte, saio da família, Denise, e vou o seguinte, a dificuldade é capaz de ligar o elo mais importante que uma pessoa tem que ter. Lá em cima. Com Deus. Com certeza Exatamente. absoluta. Lindo, lindo, lindo. Porque Aliás, muitas vezes a gente não percebe quando você tá na boa, né? Animado e tal. Não tem problema ali, você acha que é o super-homem. Mas existe só um. nós não somos Né? nada, né? E aí eu sempre tenho essa experiência que eu falo no momento mais difícil foi quando eu consegui ligar com ele. Que bom. E aí me deu o norte para sair. Né? E aí surgiu as ideias, daí surgiu um livro. Não, surgiu, você já estava ligado já, mas Então, foi o momento que acentuou a ligação, né? acentua, né? Mas com certeza você já estava, porque também quem não está ligado, na hora não lembra, não. É. Né? E assim, a Então- gente não está falando de religião. Não, não. Né? Não Tô é falando religião. de Isso é posição diante da posição, vida. diante da Mas vida. uma coisa, concordo, eu sou uma pessoa que não existe para mim a palavra desistir. Não está em questão. Não acontecerá. Jamais. A gente E pode. eu diria assim, não por mim, mas por aquele cara lá, Exatamente. por Deus, né? Porque eu acho que nós somos dotados de inteligência. Totalmente. Nós somos dotados de inteligência, nós temos os pensamentos bons e pensamentos ruins. Né? Cabe nós decidirmos aonde vamos e arca com as consequências de cada lado. Né? Então, por exemplo, quando eu estava criança, que não tinha nem TV para assistir, eu ia condenar quem tinha uma vida melhor? Não. Então, em vez de eu ficar lá reclamando no sítio, eu falei, cara, eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, preciso mudar de vida. Né? Porque meu pai, quando eu saí de casa, ele não tinha uma condição ruim. Né? Tinha uma condição boa, Sim. mas ele construiu. Eu queria ter o meu lugar, né? O seu, Então, né? eu não tenho vergonha de dizer que eu limpei canil de cachorro para pagar minha faculdade. Né? Então, levantava de madrugada, limpava cocô de cachorro, xixi de cachorro, né? Mas tinha um propósito. Claro. Né? Como todo mundo, como todo trabalho é digno. Né? Eu trabalho com pessoas que limpam o chão, eu trabalho com pessoas que atuam em E processos. aliás, como são importantes essas pessoas, né? Exatamente. A gente não olha, parece que elas são invisíveis para muita gente, né? Uhum. Mas imagina você, se não tem o seu lugar limpo, Não. elas são muito importantes. Somos todos essenciais. Sim. Né? E, por exemplo, a pandemia ensinou algo para nós, isso que é higiene, essencialidade. Então, Sim. todos nós dependemos da pessoa que limpava, né? Todos nós dependemos daquele hospital em perfeição. Nós tivemos uma ação na pandemia, eu comprei aqueles motores de costa, um para Maringá, outro para Londrina, a gente saía fazendo aquela atomização de névoa por aí, e a gente via a faxineira tá trabalhando, o porteiro tá trabalhando ali. Então, assim, é uma atividade simples? Até pode ser, mas todos são essenciais. Ninguém Exatamente. sobrevive sem o outro lá, né? E é importante, assim, e a ideia da gente regular esses procedimentos é para que diminua o conflito sobre isso. Né? Que cada um tenha o seu direito reservado e que cada um tenha o direito também de gritar quando alguém pisa no pé. Né? Então, a ideia do livro é justamente levar para as pessoas que não precisa ser uma rivalidade. Dá para organizar esse processo. E que a gente tem que se blindar não das pessoas como um todo, mas das pessoas que são de má fé. Então a gente precisa estar preparado para isso, né? Mas também abraçar quem faz correto e quem está disposto a trabalhar e crescer. Pessoal, como blindar a sua empresa contra ações trabalhistas? Márcio, que delícia de conversa. Muito obrigado por ter aceito estar aqui conversando com a gente. Muito sucesso para você. E pessoal, procura na Amazon, no Mercado Livre, na Viseu, se você quiser, e vamos evitar perder dinheiro lá na Justiça do Trabalho. Muito obrigado. Exatamente. Eu agradeço aí a oportunidade, o prazer em conhecê-lo pessoalmente e que as pessoas que estarão assistindo possam, né, se entenderem que tem a necessidade, possam entrar em contato com a gente lá, que eu diria que vai contribuir bastante para o seu processo interno da sua empresa. Instagram, Márcio.Lúcio Oficial. Márcio.Lúcio Oficial.
Muito obrigado, uma alegria muito grande te receber aqui. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo encontro.